Aqui temos o seguinte: com base nessa figura ao lado, pretendemos determinar a hipotenusa BC, o seno, o cosseno e a tangente. Aqui eu tenho esse triângulo retângulo, certo? Como que eu faço para determinar a hipotenusa aqui? No caso seria esse lado, certo? Como que eu fazeria? Eu preciso utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, eu tenho x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Porque são valores dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser o quê? 3 ao quadrado eu tenho 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então, x vai dar 25, certo? Então, x aqui é raiz de 25, logo x vale 5. Então, minha hipotenusa aqui vale 5, né? Agora, para mim determinar a relação seno. O que é seno? Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Se meu cateto oposto aqui de B é 3 e minha hipotenusa é 5, então seno de B é 3 sobre 5. Cosseno de B vai ser o quê? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente aqui é 4 e a hipotenusa é 5. E por fim, a tangente, né? O que é a relação tangente? É o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de C vai ser o quê? O oposto, que é 4, sobre o adjacente, que é 3. Nessa questão 2, temos o seguinte: um topógrafo instala um teodolito a uma altura de 1,7 metros do solo e observa o topo do prédio sobre um ângulo de 40 graus. Estando o teodolito e o prédio ao mesmo terreno plano e distante um do outro a 80 metros, determine a altura do prédio. E fala para a gente utilizar a tangente de 40 igual a 0,84, certo? Dessa forma, o exercício está procurando essa altura, né? Que é toda essa altura aqui do edifício. Para isso, temos o que? Temos esse ângulo de 40 graus, temos essa medida, que é parte do edifício também, né? E, no caso aqui, a distância do observador até o edifício é de 80 metros. Então, aqui eu posso utilizar para descobrir esse pedaço aqui, ó, vamos chamar ele de x, né? Então, vai ser o que? A relação tangente, né? Então, eu tenho que a tangente de 40 graus vai ser x sobre 80, que é o valor do cateto adjacente. No caso, toda essa medida aqui é o que? X mais 1,7, né? Que é a altura do edifício. Então, resolvendo aqui, tangente de 40, o exercício nos deu que é 0,84. Então, vamos repetir o outro lado. Agora é só multiplicar. Então, x é 0,84 vezes 80, eu tenho 67,2 metros, certo? Como a altura do edifício aqui é x mais 1,7, então essa altura é o que? X mais 1,7. Então, a altura do edifício, qual é o valor de x? 67,2. Mais 1,7, que é essa parte aqui. Encontramos somente esse pedaço. Mais 1,7. Então, a altura do edifício vai ser 68,9 metros. Aqui na última questão, temos o seguinte: o avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 60 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 500 metros, a altura atingida pelo avião em metros é. Então, temos a seguinte situação, né? Esse avião ele vai formar com o solo um ângulo de 60 graus, certo? Beleza. E eu quero descobrir
esse ponto aqui, ó, que seria a altura que ele está fazendo com o solo. Depois de percorrer 500 metros. Então aqui, esse 500 é o que? A minha hipotenusa. Depois que o avião percorre aqui, eu quero descobrir exatamente qual é a altura dele nesse ponto. Ou seja, essa altura é H, né? Vamos chamar de altura H. Então, o que podemos fazer aqui? Podemos trabalhar a relação seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu tenho que o seno de 60 vai ser o que? Cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa? 500. Quem é o cateto oposto? H. Então, agora é só substituir. Então, eu vou ter o seno de 60 é dado por raiz de 3 sobre 2. E o cateto oposto é H, que é a altura que eu quero descobrir. Minha hipotenusa é 500. Agora é só substituir, resolver, né? Então, eu tenho 2 vezes H é igual a raiz de 3 vezes 500. Então, 2H, raiz de 3 é aproximadamente 1,7 vezes 500, né? Então, eu tenho 2H, 1,7 vezes 500, eu tenho 850. Então, H vai ser o quê? Eu vou pegar 850 e dividir o 2, né? Dividido por 2. O 2 já está passando, dividindo. Então, eu tenho 850 dividido por 2. Então, H vale 425 metros. Então, essa é a altura atingida pelo avião em metros após percorrer 500 metros, certo? Essa foi a altura atingida pelo avião.